Mulheres Conectadas. Oferecimento Milenare. Um novo padrão em farmácia de manipulação. Espaço Mais. Estética avançada. Beleza e bem-estar em um só lugar. Olá, boa tarde. Estamos no ar, aqui com Mulheres Conectadas com vocês. E deixa eu aproveitar e já dar alguns recadinhos. Aponta o celular pro QR Code que está aqui na tela para ter o canal na tua mão. Poder assistir as entrevistas a hora que quiser. Se quiser ver jornalismo, pode ver. ABC Talk com os meninos também. Aliás, cadê eles aqui no programa, né? Tudo bem que é Mulheres Conectadas, mas Inácio e Ale poderiam vir. Hoje eu também vou receber um menino. Tá feito convite aqui no ar para vocês, viu? Para vocês virem aqui pro programa. Enfim, assistir qualquer programa aqui do canal na palma da sua mão. Só baixar o app. Pode assistir a gente também através das redes sociais. Ó, canal ABC Oficial no YouTube, no Instagram. Se estiver vendo pelo YouTube, já deixa seu recadinho e já compartilha. Sabe por quê? No programa de hoje a gente vai falar sobre hipnose. Mas calma lá, será? Não é aquela hipnose de palco, a gente não vai entortar garfo. E a gente vai contar pra vocês se tem perigo de fazer hipnose. Será que tem perigo de você ficar dormindo pra sempre? Não voltar nunca mais do estado de hipnose? Já, ele que tem anos de experiência, que já é uma figura aqui desse ABC Paulista, Claudinei Luiz, que é psicanalista e hipnoterapeuta, vai falar com a gente sobre como a hipnose pode transformar a sua vida. A gente vai falar muitos assuntos aqui e tirar alguns mitos para vocês, que a gente já até separou aqui. Meu Deus, vou ter que fazer hipnose para minha voz, para voltar. Socorro. Vou chamar o Claudinei, então. Vamos fazer o seguinte? Pega a tua água, teu café, vou chamar o Claudinei para ele fazer alguma coisa para minha voz e a gente já começa Mulheres Conectadas. Agora vamos lá, porque eu estou com o Claudinei aqui. A gente vai falar de todas as vertentes dele, porque muitas pessoas já conhecem ele aqui no ABC, mas hoje eu quero, além de falar do comunicador, enfim, da revista, a gente vai falar sobre o psicanalista e hipnoterapeuta, porque ele está já há anos desmistificando a atividade e trazendo qualidade de vida, transformação para a vida de muitas pessoas. Vamos dar boa tarde, bem-vindo ao programa. Prazer te receber, viu? Obrigado, Cláudia. Prazer é meu. Realmente é a primeira oportunidade, né, que nós temos de participar junto do seu programa. Eu sou assíduo telespectador. Ai, que bom. Acompanho o seu programa desde a época do programa Mulheres. Lembra? Gostei da sua forma de apresentar, da sua imagem. Então, é um prazer realmente muito grande ter a oportunidade de estar aqui com você hoje, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Que bom. E que é transformador, né, Claudinei, na vida de tantas pessoas. Porque eu já tive a oportunidade de fazer hipnose e, assim, foi uma sessão que eu ressignifiquei muito tempo de terapia, muitas coisas que estavam ali em mim, né? E que a psicanálise também traz. Então, para a gente começar, eu queria que você explanasse, por favor, para quem está em casa, sobre como que a psicanálise e a hipnose caminham juntas, como que é esse trabalho, é para quem? Para qual tipo de pessoa? Quem pode se beneficiar, né? Ok. Bom, primeiramente, a psicanálise, de uma forma geral, ela exclui a hipnose, tá? A psicanálise ela tem uma linha totalmente diferenciada. Aliás, a psicanálise partiu de Freud, porque Freud, quando ele iniciou a carreira dele, ele iniciou com a hipnose. Mas ele tinha uma certa limitação com a hipnose. E ele achava que, na época, para se beneficiar dos efeitos da hipnose, a pessoa tinha que estar num estado máximo, que nós chamamos de sonambulismo. Não é aquele sonambulo que anda assim, não. Sonambulismo é o nome técnico para o estado, o grau mais elevado de hipnose. Hoje nós sabemos que não. Nós podemos considerar que nós temos 5 níveis de hipnose, né? O mais leve até o sonambulismo, que seria o maior, onde que você pode fazer, inclusive, anestesias
de corpo aberto, que você pode fazer anestesia. Com hipnose? Com hipnose. Hoje, alguns hospitais já utilizam isso na Europa, na França, principalmente. Nossa, eu ia amar, porque eu passo tão mal com anestesia. Você pode fazer com a hipnose. Então, Freud tinha essa limitação. Ele achava que somente essas pessoas, e não é todo mundo que consegue atingir esse estado. Todo mundo consegue entrar em estado de hipnose, mas nem todos conseguem, às vezes, atingir um grau tão elevado. E o Freud, partindo disso, foi onde que ele começou a desenvolver a livre associação, que é exatamente a pessoa ir comentando, falando da vida, tal, até que ele entra num estado que ele descobre que ele tem um determinado problema, porque na época, quando ele era criança, a mãe teve alguma restrição, fez algum procedimento que travou o desenvolvimento dele, e isso vai a nível inconsciente e praticamente quando você faz a livre associação, isso desponta e você praticamente, a gente não fala que se cura na psicanálise. A psicanálise, na verdade, não é um processo de cura, tá? É um processo de autoconhecimento. E de você ressignificar, né, Claudinei? A palavra pode ser ressignificar também? Com certeza, ressignificação. Aliás, toda a terapia hoje é ressignificar. A minha linha terapêutica, embora eu trabalho que eu seja psicanalista, mas o meu foco é com a hipnoterapia. Por quê? Terminando só com Freud, então conseguiu desenvolver a psicanálise fantástica. E eu digo que, em termos de autoconhecimento, é fantástico. Eu me submeti à psicanálise durante todo o processo de formação, mas aí quando você entra com a hipnoterapia, porque é diferente, a hipnoterapia com a hipnose, são duas colocações diferentes. Eu já te explico a diferença. A hipnoterapia tem um processo muito mais rápido, muito mais dinâmico. Tá? Um tratamento com a psicanálise, você pode demorar anos. Com a hipnoterapia, você demora algumas sessões. Tá? Então, é onde que vem todo esse advento. Mas nada contra que, se você quiser ser um autoconhecimento e realmente entender muito por que você está aqui, a psicanálise é o melhor caminho. Mas, dentro da terapia breve, a terapia hoje que a gente trabalha, que você não tem tempo, você também tem problema financeiro, então a hipnose é uma ferramenta muito utilizada, muito nobre. Okay? Porque você consegue ali em menos tempo, consequentemente menos investimento, ter um resultado assertivo. Você sabe, eu vou contar para vocês aqui algo bem particular, mas que transformou. Depois da maternidade, eu fiquei com muito medo de morrer. Então eu ia ao médico assim, um mês sim, um mês não, pedia check-up, fiquei mesmo assim, eu falava, eu não posso morrer. Então eu fiquei naquela condição e me fazia muito mal, porque eu não conseguia viver com medo de morrer, né? E, enfim, a terapia não estava me tirando daquele poço sem fundo, e eu procurei, agora eu não sei, depois você vai me contar a diferença, hipnose e hipnoterapia. Mas eu sei que eu fiz uma sessão, e nessa sessão eu cheguei numa consciência de útero, assim, de muito pequena, e com algo que aconteceu realmente na minha história. Eu conversei com a minha mãe, que quando ela estava grávida de mim, a minha mãe já tinha mais de 40 anos, 2 filhas moças, e naquela época, uma mulher engravidar com mais de 40, então ela pensou em aborto. E ela foi ao médico, e o médico, no dos exames, falou, olha, tá no comecinho, dá para fazer, mas vai pensar. E nessa sessão, eu lembro que eu me encolhia demais, assim, e eu senti o medo de morrer ali. Então eu ressignifiquei muita coisa. Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho esse medo de morrer dali. De eu me encolher muito assim na sessão. Eu lembro disso, eu tenho consciência. Porque eu não queria morrer. E é desde ali, né? Então, dali eu ressignifiquei. Eu saí daquela sessão
eu faço meus exames hoje em dia, né? Mas uma vez por ano, igual como toda pessoa normal. Eu não tenho mais aquela coisa, aquele medo exacerbado de ter que ir um mês sim, um mês não. O convênio já ia me expulsar, né? De tanto exame que eu queria fazer. E assim, eu consegui ressignificar numa dessas sessões. Agora, eu não sei se foi hipnose, hipnoterapia. Não, Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: hipnose, você, telespectador, você que está acompanhando, você já foi hipnotizado alguma vez? Não, não é? Você fala que não. Com certeza, todos nós somos hipnotizáveis. Nós vivemos praticamente 80%, 90% do nosso dia em estado de hipnose. O que é? Você, por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples. Você dirige, você pega o seu carro. Quando você sai para ir para o seu trabalho, para a sua casa, você vai pensando em tudo, menos aquilo no trânsito. De repente você está no escritório, né? Você vai no piloto automático. Verdade. Esse piloto automático é exatamente o estado de hipnose. Então eu tô todos os dias. Você entra, por exemplo, num elevador, é muito comum isso, né? Você entra no elevador, então tem gente lá, ninguém sabe. Bom, então todo mundo fica olhando para a botoneira lá, onde que está ali. Você centra a tua concentração nos botões. Você automaticamente está em hipnose. Outro exemplo, a gente está assistindo um filme, ou seu filho está jogando lá no joguinho dele lá no computador, você chama a atenção dele, ele não te ouve. Por quê? Ele está em estado de transe. Nós, quando assistimos um filme, você já chorou assistindo um filme? Comercial de TV. Então, não precisa ir tão longe. Você está sabendo que aquilo ali está sendo manipulado por um diretor e tudo mais, e você entra dentro da história. Exato. Então, quando você entrou, você está em estado de transe hipnótico. Então, agora, eu vou te hipnotizar. Eu sou um coach. Na verdade, eu não hipnotizo ninguém. Você se auto-hipnotiza. Eu apenas vou ser um técnico que vou te direcionar. E você entra no estado de hipnose. Aí vem aquela pergunta, eu posso ser hipnotizado? Se você quiser. Se você deixar, se você concordar, se você seguir, por exemplo, como o diretor está fazendo um filme, ele está direcionando você, olha para cá, olha para ali, a sua testa, a sua expressão facial. Aí, então, você entra dentro daquilo lá. Então, se eu vou te hipnotizar e eu falo para você, Cláudia, eu quero que você pense agora a cor vermelha. Aí você vai falar, eu vou enganar ele, eu vou pensar no azul. Você não vai entrar em transe nunca. Então, Claudinei, tô lembrando aqui, lembra dos programas de domingo, dos anos 90, que tinha aquele show de hipnose? Então, na verdade, não era que era um show, que era... Às vezes a gente pensava, não, isso é impossível, isso aí deve ter sido combinado. É a pessoa que queria entrar no estado de hipnose e ela poderia entrar mesmo. Não, deixa eu te falar. Isso é quem fazia era o Fábio Pontes. Fábio Pontes é meu amigo até hoje, foi meu primeiro professor de hipnose em 1900 e antes. É um dos maiores hipnólogos que eu conheço no mundo. Na minha formação, eu tenho formação nacional e internacional, um dos melhores hipnoterapeutas que eu já ouvi falar. E o Fábio é, sem sombra de dúvida, um dos melhores. E ali o que ele faz, a gente chama de hipnose de palco. Eu faço também, eu fazia muito essa hipnose, hoje eu faço academicamente apenas em palestras, em cursos. Você tem técnicas para determinar a sensibilidade da pessoa. Então, dependendo da sua sensibilidade, eu posso, no auditório, por exemplo, eu já dei palestra para mais de 1000 pessoas em auditório. Você, numa primeira entrada, você pega, eu conseguia 10%, mais ou menos, de pessoas sensíveis. Então, de 1000 ali, 80, 100 pessoas entravam em transe na minha primeira, porque é uma técnica simples, você pega, coloca, faz a mão assim, manda o pessoal ficar olhando para os dedos e cola a sua mão. Colou a sua mão, pum, você entra em transe. Na segunda apresentação, normalmente que você faz, da segunda, já 30%, 40% entrava.
As pessoas que me veem na televisão, eu tenho muitos programas, tenho no meu canal no YouTube, Qual que é o canal? Claudinei Luiz, hipnoterapeuta, eu tenho diversas demonstrações ali. E as pessoas que me veem na televisão, e na época eu participava muito, eu tive programas de TV semanalmente, durante 5 anos, com a Beth Frati, eu tinha aqui na antiga Cambras, eu tive diversos programas. E a pessoa que vinha no meu consultório, na hora que ele entrava, me via, já estava 50% hipnotizado. Porque ela já vinha meio que pré-condicionada com aquela sensibilidade. Então, isso é hipnose. Tá. Agora, qualquer um pode fazer isso. É uma técnica. Você pode fazer, não é só fazer o curso. Você pode. Uns vão ter mais facilidade, outros não precisa de menos. Poderes mágicos, outros não tem poder mágico nenhum. Nenhum. Não é bruxaria, viu, gente? Não é bruxaria, não. Aí, o que é importante, quando você vai fazer o trabalho de hipnose, você fez. Agora, o que fazer com a pessoa hipnotizada? Aí entra a hipnoterapia. Eu quero trabalhar agora em um determinado problemas. Então, você tem medo da morte. Então, você falou a palavra-chave, ressignificar. Eu uso uma técnica muito simples. Você tem medo da morte? Todos nós temos, né? Claro, é uma coisa... Todo mundo tem medo do desconhecido. Claro. Sair da zona de conforto já é a primeira coisa difícil de fazer. Se você quiser mudar na sua vida, o meu editorial, inclusive, desse mês, a revista vai ser a Arte de Mudança, né? Como você mudar. Você tem que sair da zona de conforto. Tá? Agora, se você tem medo da morte, eu tenho uma técnica muito, muito boa para a pessoa que tem medo da morte. Para você também. E é muito simples. Qual que é? Você tem 2 possibilidades. Você pode morrer à prestação ou morrer à vista. Você sabe que vai morrer? Todos nós, né? Nós temos, a única coisa que nós temos certeza é que nós vamos morrer, não, que nós estamos vivos. Porque depois a morte vem garantida. Aí nós não temos mais certeza de nada. Então, como nós sabemos que nós vamos morrer, vamos deixar para morrer no dia que a gente morre. O que acontece é que nós morremos um pouco a cada dia. Todos nós, com medo da morte, você tem medo de sair de casa, você tem medo que vão te assaltar, que você vai ser baleado, que você vai fazer uma viagem de avião, que o avião vai cair. Então você começa a colocar na sua mente tantos obstáculos que você vai se reprimindo, você vai se retraindo. Então, eu sempre uso essa expressão. Já que nós vamos morrer, deixar para morrer à vista, e não à prestação. Então, ou seja, morra de uma vez, quando morrer. Não fique morrendo aos poucos, porque cada vez que você vai morrendo, você está tirando a arte, que é a melhor dádiva que nós temos de viver o dia de hoje. Tem que viver o hoje, futuro, passado já foi. Hoje você está construindo o seu futuro. O seu futuro você não sabe. Então, viva bem hoje, que amanhã você com certeza vai viver melhor do que hoje. E se você não viver, você já aproveitou o hoje. Então, viva o presente, que é um presente. O presente. Né? E morra à vista, não à prestação. Tá? Quero à vista, então. Agora, Claudinei, eu tenho certeza que tem um monte de gente aí em casa falando, eu tenho medo desse negócio. E se eu não voltar do meu estado de hipnose? Porque na TV a gente fazia... A pessoa voltava, né? Uhum. E na sessão acontece assim? Como que acontece? Como que a pessoa sai do estado de hipnose? Porque ela entra quando ela quer. E sair, nessa minha experiência que eu tive, que eu acho que foi uma hipnose, eu estava consciente, mas eu estava consciente em outro lugar. Não sei se eu consigo me expressar aqui direitinho. Mas a volta dela, da hipnose, é certeira? Porque eu tenho certeza que tem gente que está em casa e fala, vai que eu fico hipnotizada para sempre. Essa é uma dúvida. E ficar consciente também, essa é uma dúvida de todo mundo. E essa é uma das coisas mais interessantes que existe, porque realmente, quando você está hipnotizado, você não quer voltar.
Porque é um estado de relaxamento? É um estado muito gostoso, um estado muito bom. Tá. Então, eu lembro, logo que eu comecei a fazer hipnose, eu tenho um curso que eu ministrava. Dentro desse curso, que era um curso de comunicação, na verdade, um curso de vender o melhor produto que você tem, que você chama Influência por Excelência. Esse curso eu dei durante quase 5 anos, com turmas lotadas toda semana, curso de um dia. E dentro do curso eu pegava uma horinha para falar sobre hipnose, porque a hipnose é comunicação. E eu fazia uma demonstração com a turma toda, que normalmente eram 100 participantes do curso. E lembro que num desses aí, eu coloquei acho que 10 ou 12 na frente, e eu fazia uma brincadeira. Eu dava um instrumento para cada um deles, e tinha até uma cantora, que ela era muito conhecida na época aqui no ABC, e essa cantora, ela falava para mim o seguinte: Adorei, eu canto, ela me cantava igual a Elis Regina, só que ela falou, eu pareço uma estátua. Eu queria ser livre, eu queria soltar, mas eu começo a cantar e eu fico presa. E eu montei uma banda, cada um, eu tinha instrumentos de plástico, de flautinha, sanfoninha, pandeiro, cada um recebia um instrumento, aí a gente colocava uma música, normalmente um jazz, uma música forte, e o pessoal, eu falava que cada um tocava aquele instrumento. Então, de repente, isso tem até vídeos gravados. E aí a pessoa começava, e ela pegava um microfone dançando e tal, tudo mais. Quando ela viu o vídeo dela dançando, depois, ela falou, não sou eu, é você. Então, você faz aquilo, a pessoa viver aquilo. Então, ela está vivendo tudo aquilo. Aquilo que você falou, mas eu não estava dormindo. Você não está dormindo. Você é hipnotizado, você não dorme. Você fica muito concentrado. E, normalmente, e dentro dessa turma, depois que acabou a bandinha, aí uma das participantes, eu dei o comando, todo mundo voltou. E ela não voltou. E o marido dela estava também participando. Ficou com medo. Aí ele, Claudinei, e ela? Eu falei assim, fica tranquilo. Aí eu peguei, chamei ela pelo nome e falei, agora você vai despertar. Normalmente a pessoa que está no estado de transe, ela só ouve a mim, ela não ouve você, ela não vai entender seu comando. Porque ela fica concentrada, é um negócio concentrado, comigo. tá. Aí ela virou para mim e falou, deixa eu ficar mais um pouco. Eu falei, tá bom, então você vai ficar mais 5 minutos. E é incrível, ela não tinha relógio. Contou 5 minutos, ela voltou, acordou e saiu. Só eu queria continuar e tal. Porque é muito gratificante você ficar. Então, normalmente, quando você faz uma anestesia, por exemplo, você vai no dentista, tem gente que tem medo de extrair dente, você pode colocar ele num estado de transe, anestesiar e mandar ele passear. Você fala para o cara, vai pescar. Enquanto o dentista está trabalhando, você mentalmente está pescando. Aí você chama qualquer pessoa consegue? Consegue. Hoje em dia, né, com essa coisa, com esses diagnósticos aí de déficit de atenção, de hiperatividade, eu fico imaginando aqui, estou me fazendo essa pergunta, acho que você aí de casa também. Será que consegue? Por exemplo, naquela ocasião eu consegui. Eu era um pouco mais nova, tal. Eu acho que hoje eu conseguiria também, mas, por exemplo, eu não sei se meu filho, que é hiperativo, tem uma ansiedade generalizada, ele tem um quadro, né, de TAG, se ele conseguiria. Será que ele conseguiria também? Que seria bom para, de repente, quem tem também esse tipo de transtorno, ou quem é neurodivergente, a hipnose pode ajudar? Pode. As pessoas me procuram e falam, a hipnose faz milagre? Não. A hipnose é uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho. Ela corta caminho. Tá? Ela não faz milagre nenhum. Primeiro passo, normalmente as pessoas me ligam e falam, olha, eu tenho um filho, como você está comentando, tem um problema assim, o meu marido tem um problema, tal. Primeiro passo, o seu filho tem que ligar para mim, querer fazer o tratamento.
O marido tem que me ligar. Eu falo, você não vai marcar uma consulta para ele, ele vai falar, não, ele tem que vir. A pessoa que entrou no meu consultório, eu não chamo de consultório, eu chamo no meu escritório mesmo, entrou ali, eu falo, você já está com 50% do seu problema resolvido, porque você saiu da sua zona de conforto e foi até lá. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro caminho. Aí, do resto, nós vamos trabalhar. Aí nós vamos fazer todo um procedimento. Normalmente eu trabalho de 5 a 10 sessões. Se passou de 10 sessões... 1 hora cada uma? Mais ou menos? 50 minutos. A primeira é 1h30, por aí, mais ou menos. As outras 50 minutos. Se passou de 10 sessões, eu passo o atestado para mim que eu não consegui resolver. Então, está fora da minha alçada. Eu diria que eu tive, na minha época áurea, hoje, em função da revista, em função de outros trabalhos, eu diminui muito o consultório. Eu tive mais de 300 ou 400 pacientes. E eu diria que 95% foram resolvidos e os outros saíram melhores. Tá? Então, eu só atendo quando a pessoa... Eu estou com aquele problema seu, pigarro. Tá vendo? É o estúdio. E a hipnose ainda não resolveu isso. Quando eu só atendo o paciente quando ele já passou por psicólogo, por psiquiatra. Normalmente, sempre eu peço uma avaliação médica, porque tem algumas coisas que a hipnose está fora do campo, nós não podemos interagir na parte biológica. Então, pacientes que já tiveram essa experiência e ainda continuam com um problema, não importa qual tipo de problema, aí nós vamos pesquisar. Vai tudo depender da anamnese que nós fazemos. É qualquer problema, né, Claudinei? Às vezes a pessoa, luto, ansiedade, que hoje em dia acho que é muitas pessoas, fobia, medo de barato. Eu fiz, muito durante a pandemia, eu fiz uma formação internacional voltada a fobias, né, voltada principalmente a luto, a depressão, que foram todas as causas mais relacionadas com a pandemia, trabalhando principalmente luto, depressão e muitos também a parte de vícios. Tem muita gente que me pergunta, Claudinei, eu queria deixar de fumar, eu queria parar de fumar. Eu falo, primeiro que você já está usando a palavra errada, não é parar de fumar. Você pode parar de fumar agora e daqui meia hora vai fumar novamente. Você quer deixar de fumar. A hipnose resolve? A hipnose ajuda. Mas não adianta, eu vou colocar aqui, vou te dar um comando, você vai colocar um cigarro na boca e você vai sair, usando a palavra bem correta, você vai vomitar. Você vai vomitar. Mas só que daqui 2 horas, 3 horas, você vai pegar o cigarro novamente e vai fumar. Por quê? Você tem que trabalhar diversos pontos que tem. Você tem um hábito, você tem a parte tóxica, você tem diversos pontos que você tem que trabalhar para deixar o vício. Não é simplesmente com o comando da hipnose que você vai resolver. Agora, a partir das sugestões, a partir de você trabalhar, você mudando o enfoque, mudando o que nós chamamos de qualidade de vida, então você vai dando outras alternativas para a pessoa deixar de fumar, deixar de beber. Aliás, deixar de beber, às vezes, é mais complicado que deixar uma droga. Então, são técnicas. Eu, por exemplo, hoje eu deixei de fumar há 40 e poucos anos, mas sempre gostei muito de beber socialmente, mesmo porque o meu trabalho com a revista, a gente está em eventos, ficar em eventos... Todos os dias, né? Então, mas eu tive que passar por uma ablação no coração e meu médico recomendou, falou, olha, a melhor coisa é você não beber. E eu sempre gostei muito de um uísque, eu não gosto de cerveja, mas gostava de tomar o meu whisky. E está fazendo 7 meses que eu não pus nada na boca. As pessoas vão, como que você vai? Minha esposa fala, a gente sai para jantar, tal, eu posso tomar? Claro que você vai tomar. Claro que você fica à vontade, pode beber na minha frente, pode fazer. Por quê?
eu ressignifiquei aquilo que você falou, a palavra. Então, para mim, não faz diferença. Assim, eu fiz essa ablação, no dia 30 de dezembro eu estava na UTI. Esse Nossa, ano, agora? Na virada do ano? Agora, no final do ano. Inclusive, meu editorial na revista de janeiro foi to do or not to do, fazer ou não fazer. Se eu ia fazer a ablação ou fazia um tratamento clínico. Então, eu tive que tomar essa decisão. Eu escrevi como que você toma uma decisão desse tipo. E tomei a decisão, fiz, e aí o médico falou, olha, você tem uma cicatriz do coração e o álcool ataca diretamente ali. Eu não vou poder parar de proibir de beber. Mas não tem uma dose mínima? Eu falei, não existe dose mínima de álcool. Hoje nós sabemos, não existe mais aquele você pode tomar uma cerveja por dia, um cálicezinho de vinho. Né? É bom, não tem. O álcool, qualquer dose pode ser prejudicial para você. Então, eu olhei aquilo e falei, eu vou deixar de beber. E simplesmente deixei. Substituí por suco de tomate. Então, que boa substituição. Não, então, não é tudo saber o que você quer na sua vida. Como que você quer direcionar a sua vida. Agora, Claudinei, falando em hipnose, meu público é muitas mães também, ainda hoje, muito materno. E as mães que cresceram comigo, embora eu tenha uma bebê ainda, tem o meu menino, mas muitas estão com os filhos adolescentes. E essa é uma fase bem... aborrecente. Complicada, né? Aí Sim. começa a aparecer, hoje em dia ainda, com essa comparação que eles têm em rede social, esse volume de tela, muita depressão, muita ansiedade. A hipnose pode ser um bom caminho para eles, porque eles são mais imediatistas. E um tratamento a longo prazo de terapia... Eles estão em hipnose o tempo todo. Eu chamo assim, ó, ninguém me ouve, viu? Esse é um mal, realmente é um mal. Eu tenho netos adolescentes e a minha filha tem os mesmos problemas, nós temos os mesmos problemas, porque, infelizmente, nós vamos dizer, a internet tem um lado muito positivo de todo o conteúdo, conteúdo, informação, tem um lado negativo. Então é muito da questão da gente orientar, da gente buscar outras atividades, principalmente esporte, principalmente colocá-los para fazer, tirar esse foco, porque esse indivíduo aqui, ele realmente é ótimo para muitas coisas, mas ele também pode atrapalhar muitas outras. Traz muito problema. Agora, gente, o que a gente trouxe aqui é mais uma vertente de ajuda, porque cada um vai se identificar, né, com um tipo de abordagem. E a gente desmistificou a hipnose aqui. Não é show, não é palco, é um tratamento, uma abordagem também. Gente, ó como os 30 minutos passa rápido. Já passou? Passou. O Claudinei vai ter que voltar. Mas antes, deixa eu mostrar, porque ele trouxe... Eu queria que você mostrasse os livros para quem está em casa, falasse um pouquinho, e depois a gente vai mostrar também o editorial da revista deste mês, da Merck News. Eu trouxe de presente para você. Eu tenho 2 livros publicados. Um livro é Vivendo Melhor, que é o livro, uma coletânea de artigos. E você abrindo o livro, você vai abrir um artigo que tem alguma coisa a ver com você. Experimenta abrir. Ai, que delícia! Vai ser o meu livro de cabeceira. Experimenta abrir. Abre qualquer página. Pronto. O que está dizendo o título? Chegar a algum lugar sem saber aonde ir. Por isso podemos dizer que quem é próspero, com certeza, tem sucesso e é feliz. Contudo, nem sempre quem tem sucesso é feliz, e vice-versa. Leia, é uma verdade. Leia o título do artigo, está na outra página. Aqui, Rumo ao Sucesso. Onde que você está. Olha que legal. Onde você está. Gente! Esse livro não foi feito com essa proposta. Vou até marcar a página aqui, gente. Foi feito com uma coletânea de artigos. Eu tenho mais de 400 artigos publicados. Esse livro foi feito com alguns artigos do início da minha linha terapêutica. E todo mundo que abria fala, nossa, bate comigo. E exatamente, você abriu aí o caminho do sucesso, aonde que você está. E esse outro livro aqui, depois você vai abrir a retrospectiva de um empresário. Isso daqui mostra
O que eu não sabia, que sabia. Isso aqui é a minha carreira profissional. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro químico. Olha que legal. E aqui eu conto algumas passagens de como eu cheguei até onde eu cheguei com a revista. Já faz 10, 15 anos que eu escrevi o livro. E é muito interessante que eu utilizei na minha vida profissional, quando eu tinha 16 anos, 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar com 14, eu utilizei técnicas da programação neurolinguística que foi descoberta, que foram colocadas, descobertas não, que foram apresentadas somente 20 anos depois. Ou seja, a programação neurolinguística começou com Bandler e Grinder em 1976. Eu comecei a trabalhar na Firestone em 1960. Nada E por ali acaso. eu comecei a fazer um retrospectos de técnicas que eu utilizei, que eu fui aprender que essas técnicas eram de programação neurolinguística, Já era autodidata, sim. era intuitivo. Que legal. intuitivo. E quantas vezes a gente não percebe isso também, né? Fala, nossa, poxa, eu tinha isso em mim. E a palavra-chave é isso daí. O que eu não sabia, eu sabia. Que bacana. Gente, eu vou ler todos, eu vou colocar depois no meu Instagram para vocês também. E a revista todos os meses, Todos os essa é a meses. deste mês, né? 31 anos. História para contar não falta. Todos os eventos do ABC estão aqui para você se informar também. Os principais. E olha isso, gente. E todos os meses tem uma pauta principal, uma matéria, além da coluna do Claudinei, né? O que é muito importante aqui, que Mostra eu chamo a atenção de vocês depois, vocês podem acessar a revista mercknews.com.br. E ali no site você tem revista virtual. E lá vocês poderão acessar as revistas dos últimos 10 anos, clicar lá e visualizar a revista. Cada revista, aqui, por exemplo, nessa daqui, o meu editorial é Motivar para Realizar. Como que você cria a motivação? Motivar, você não motiva ninguém, você se automotiva também. Então eu explico um pouquinho sobre isso. Você tem todos esses lá. Fora isso, a revista tem um foco voltado à qualidade de vida. Então, você tem artigos aqui voltados à saúde, voltado a tanto na parte de medicina, na parte holística, na parte de nutrição, na parte de esportes. Ou seja, nós temos colunistas que são muito famosos. Nós temos César Romão aqui, nós temos o próprio Laí Ribeiro, nós temos aqui o doutor, puxa vida, que fazia lá o médico do programa da Ana Maria Braga, da Fátima Bernardi, Fernando Gomes, são colunistas da revista. Então, E aqui do nosso ABC para o mundo, né, gente? Olha qualidade que legal. de vida já há 31 anos. 31 anos. Bom, gente, e onde as pessoas que estão em casa encontram a Merck News? A Merck News é distribuída gratuitamente em bares, restaurantes, clínicas, mas Você quem sempre está em vai casa, encontrar a sua, gente. entra Fica no de olho. site, entra no site que vocês têm a revista virtual no site, mercknews.com.br. Amei te receber aqui, Eu Claudinei. que amei Prazer. participar. Quero te receber mais vezes. Seu Vamos prazer. de repente um dia a gente faz um pouco de hipnose aqui. Vai ser um A gente prazer. pode fazer ao vivo. Vamos fazer Vamos fazer. sim. Vamos fazer. Amei. Obrigada por ter Eu vindo que ao agradeço. programa mais uma vez. Espero. Estourei o tempo, mas por uma boa causa, né, gente? Foi maravilhoso, enriquecedor o programa de hoje. Espero vocês amanhã, às 15 horas, todos os dias, segunda a sexta-feira aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês. Compartilhem o nosso programa. Quem sabe a gente pode aí levar e ressignificar algo para a vida de alguém aí de casa. Beijo para vocês. Até a próxima.